especialistas na Bíblia acreditam que a besta do mar seja o principal emissário do diabo, o anticristo. A besta da terra é outra figura, o ajudante do diabo, conhecido como o falso profeta. Há uma trindade profana: o diabo, o anticristo e o falso profeta. E o diabo tenta fazer o mundo acreditar que ele é Deus. E o anticristo tenta fazer o mundo acreditar que ele é Jesus. E o falso profeta tenta fazer o mundo acreditar que ele é o Espírito Santo. Então você tem uma antitrindade que funciona poderosamente durante esses últimos 3 anos e meio. Especialistas na profecia bíblica sugerem que essa trindade profana constrói um mundo de seguidores através da fraude, enquanto conspiram para assumir o controle do céu e da terra. Mas quem são esses dois aliados do diabo? A identidade do anticristo tem sido debatida há aproximadamente 2000 anos. Maomé foi visto como o anticristo. Martin Luther King achava que o Papa era o anticristo. O Papa achava que Martin Luther King era o anticristo. Os ingleses achavam que Napoleão era o anticristo. No século XX tivemos muitos candidatos. Hitler, Mussolini, Lenin e Stalin. O famoso profeta do século XVI, Nostradamus, também escreveu sobre o anticristo. Mas não há consenso entre seus intérpretes sobre quem ele pode ter identificado. Alguns estudiosos da Bíblia sugerem que o anticristo descrito na Bíblia como a besta do mar pode indicar que ele viria ao país banhado pela principal porção de água da antiguidade, o mar Mediterrâneo. O Apocalipse diz que ele estaria destinado a confrontar Jesus Cristo, mas não antes de uma sequência crítica de eventos. Fundamentalistas cristãos estão vendo 3 sinais do retorno de Jesus. O primeiro foi a reunião de todos os judeus em Israel e que, claro, aconteceu em 1948, quando o Estado foi declarado. O segundo foi a tomada de Jerusalém pelos judeus. E isso, claro, aconteceu durante a guerra em 1967. O terceiro é a reconstrução do templo. O Templo de Jerusalém foi destruído pelo exército romano em 70 d.C. Por quase 2000 anos, judeus devotos rezaram por sua reconstrução no sagrado monte do templo. Mas esse local agora é lar de um dos santuários mais sagrados do Islã, o Domo da Rocha, terminado em 691 d.C. O Domo da Rocha era um local estéril e os muçulmanos localizaram o que acreditaram ser o lugar de ascensão de Maomé ao céu. Acho bastante improvável que Israel destrua o Domo da Rocha e construa o templo em seu lugar. Acho que a comunidade internacional não permitiria isso. Apesar da realidade, muitos ainda acreditam que o templo vai se erguer novamente, como profetizado. De acordo com a Bíblia, quando o anticristo entrar no templo reconstruído pelos judeus e se proclamar Deus, esse será o último evento humano na Terra. O Apocalipse descreve que quando o anticristo e a trindade profana seduzirem a humanidade, acontecerá uma terrível série final de desastres. O texto bíblico descreve como 7 frascos contendo o veneno da ira de Deus. E eles são parecidos com as trombetas. Na verdade, eles seguem o mesmo padrão sequencial de atingir a terra, o mar, os rios e o ar. Mas, ao invés de fazer o estrago de 1/3, eles fazem o estrago total. O Apocalipse descreve essa onda de desastres como a varredura final para exterminar todos aqueles que se recusam a seguir Deus. O cenário descrito é medonho. Quando os anjos liberam o conteúdo dos frascos, a peste e a doença se espalham. A explosão que o Apocalipse descreve é em tão grande escala que seria maior que as piores crises globais que as organizações de saúde já enfrentaram. Estamos no meio de uma pandemia agora. O vírus da H1N1 ou gripe suína está em estado de alerta de número 6 pela Organização Mundial de Saúde. Ela é uma gripe que cruzou espécies.
Quando uma gripe cruza espécies, ela pode alcançar um número maior de pessoas que nunca foram expostas a ela e, portanto, não têm imunidade. Nunca vimos isso antes. Até agora, ela ainda produz sintomas leves. Mas, se o vírus dessa gripe, em particular, passar por uma variação antigênica, ele pode aumentar sua gravidade, ele pode ganhar maior virulência e isso seria um grande problema de saúde pública. O H1N1, a gripe suína, pode atingir mais de 40% dos americanos até 2012 e matar centenas de milhares. As autoridades de saúde americanas esperam prover vacinas para 200 milhões de americanos, mas vírus resistentes muito mais potentes que o da gripe suína podem levar as taxas de mortalidade a 80%, 90%, o que seria mais do que as organizações de saúde são capazes de lidar. Isso pode significar que ficaríamos indefesos contra uma praga de tamanhas proporções. Uma crise de saúde global pode ser amplificada para outra catástrofe relatada no Apocalipse, onde mares se tornam sangue e o sangue dos animais e dos humanos se misturam. Alguns intérpretes dizem que essa parte da profecia do Apocalipse sugere que o suprimento de água do mundo deixará de ser potável, possivelmente pelo apodrecimento de corpos de milhões de vítimas mortas pela peste. O texto bíblico diz que outros venenos virão de cada frasco até que o mundo fique praticamente desolado. Alguns sugerem que isso já pode ter se iniciado em forma de um processo natural chamado de explosão algácea. Também conhecida como maré vermelha, é um fenômeno que pode deixar as águas vermelhas. Uma alta concentração de algas microscópicas produz neurotoxinas malignas que podem matar peixes, aves e mamíferos aquáticos. Se espalhada globalmente, milhões morreriam. Alguns sugerem que essa será a punição por nossas falhas como administradores ambientais do planeta. Quando Jesus vem, ele destrói aqueles que destroem a Terra. E eu vejo essa frase, destruir a Terra, como premonitória de uma global crise ambiental, onde a humanidade, através da poluição e do desmatamento, contribui para a destruição dos recursos do planeta. Se o Apocalipse é um esquema do fim da humanidade, como muitos acreditam, bilhões morrerão no clímax das tribulações. O livro do Apocalipse é como uma lente de aumento ou um telescópio através do qual podemos ver e avaliar esse grande mistério do fim. O Apocalipse é cheio de monstros, é cheio de catástrofes, é cheio de vilões e de figuras malignas. E certamente o autor do Apocalipse foi um grande gênio criativo que sabia como se colocar numa sala, se dirigir a uma plateia e provocar esse tipo de ansiedade e fascínio que também sentimos quando sentamos numa sala de cinema. Mas o cenário apocalíptico não termina com o clímax das tribulações. A terra devastada será palco de uma batalha final. As forças do anticristo vão enfrentar o exército de Jesus. Mas esse Filho de Deus não é o príncipe da paz, que milhões de nós achamos que conhecemos. Todos os 7 selos previstos no livro do Apocalipse foram rompidos? É possível que estejamos em contagem regressiva até um suposto Armagedon? Alguns dizem que os eventos do mundo de hoje provam que essa linha do tempo bíblico pode estar correta, assim como o local profetizado para a batalha épica. As 3 maiores religiões do mundo, judaísmo, cristianismo e islâmica, convergem na nação de Israel. Dados o passado e o presente violentos dessa região, alguns intérpretes acreditam que ele seja o ponto de início de conflito da Batalha do Armagedon. Algumas pessoas acham que a planície chamada de Vale Jezreel, uma grande área de agricultura entre a Samaria, a Galileia e Israel. Algumas pessoas acreditam que é o Vale de Megido, o Vale do Armagedon. A região de Megido, no cruzamento de uma antiga rota de comércio, se tornou um prêmio cobiçado entre facções guerreiras da antiguidade.
Estudiosos bíblicos acreditam que sua longa história como importante campo de batalha inspirou o autor do Apocalipse, João, a designá-la como local do acerto de contas entre Deus e o diabo. De acordo com o Apocalipse, Jesus vai surgir dos céus num cavalo branco para guiar as forças reunidas de Deus. Mas o texto não o retrata como o Salvador benevolente conhecido de seus seguidores. Seus olhos são chamas de fogo, e ele está vestido com um manto embebido em sangue. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele as apacentará com cetro de ferro. É totalmente impossível reconciliar o Jesus do livro do Apocalipse, que tem um manto cheio de sangue e derrama o sangue de centenas de milhares no local de batalha, com o Jesus delicado, o Jesus amoroso do Sermão da Montanha. Os dois não são a mesma figura. O Apocalipse descreve como o guerreiro Jesus avança com seu exército contra o anticristo e suas forças em nações que foram levadas enganosamente a adorá-lo. As forças do bem prevalecem sobre a trindade profana depois de anos de enganos. Eles serão atirados no lago de fogo, o mal será jogado lá. O falso profeta, o anticristo e todos aqueles que levam a marca da besta. Assim termina a descrição da Batalha do Armagedon no livro do Apocalipse. Fazer qualquer relação entre essa profecia bíblica e os atuais acontecimentos é problemático, já que ela fala de figuras sobrenaturais atuando em um contexto sobrenatural. Mas em um sentido profundo, a profecia e a atualidade podem converger. Em torno de 60% dos americanos acreditam que as previsões do livro do Apocalipse vão acontecer. Isso é extremamente perigoso, porque como podemos garantir que, acreditando em uma coisa, não agimos de maneira que ela aconteça? Se acreditamos que vai haver uma grande guerra no Oriente Médio e Jesus vai voltar para salvar o mundo, então deixamos nosso comportamento ser afetado por essa crença e permitimos que isso ocorra. É uma possibilidade intrigante. Em seu centro está o que pode ser considerado uma curiosa atração fatal pela profecia do Apocalipse. A grande tradição do Apocalipse, em mais de 20 séculos, é que toda nova geração pega o texto, lê e se convence de que ele descreve eventos que acontecerão em seu tempo. É um hábito de nossa mente, na tradição ocidental, procurar sinais do fim. E eu acredito que seja um hábito formado literalmente pelo que lemos no Apocalipse. Mas, surpreendentemente, essa inclinação entre milhões pode não vir de uma fascinação mórbida pelo caos. Ao contrário, ela pode vir da percepção de que o Apocalipse é, enfim, uma história de esperança. Inevitavelmente vai haver um julgamento geral do mundo e tudo mais, mas pelo menos, se ele acontecer hoje, o fim de todo o mal será visto em nossa era. Esse período é de grandes pestes, pragas, guerras, colapso econômico, destruição. É um período de grande sofrimento para todas as pessoas que passam por ele. Mas no final, Jesus vem, a batalha final acontece e o diabo é vencido. Tudo vale a pena. De fato, fica a ideia de uma destruição final do mal. Mas se os horrores do Apocalipse realmente acontecerem, o final do mal será mesmo uma satisfação para os poucos sobreviventes? De acordo com o texto bíblico, eles encontrarão conforto em um mundo refeito. Deus estará com eles e vai enxugar toda lágrima dos seus olhos e todo luto, grito ou dor. Todas essas coisas parecem apontar para o fato de que vai haver um tempo em que algo muito ruim, muito catastrófico vai acontecer. E eu acho que não há como escaparmos. Eu acho que isso vai acontecer como foi profetizado um dia. Só o tempo dirá.
Baseado no comportamento humano nos últimos 100 anos, parece que milhões nessa geração ainda vão procurar no Apocalipse as pistas para o fim, imaginando quando e como ele começará. Alguns estudiosos da Bíblia sugerem que o anticristo descrito na Bíblia como a besta do mar pode indicar que ele viria ao país banhado pela principal porção de água da antiguidade, o mar Mediterrâneo. O Apocalipse diz que ele estaria destinado a confrontar Jesus Cristo, mas não antes de uma sequência crítica de eventos. Fundamentalistas cristãos estão vendo 3 sinais do retorno de Jesus. O primeiro foi a reunião de todos os judeus em Israel e que, claro, aconteceu em 1948, quando o Estado foi declarado. O segundo foi a tomada de Jerusalém pelos judeus. E isso, claro, aconteceu durante a guerra em 1967. O terceiro é a reconstrução do templo. O Templo de Jerusalém foi destruído pelo exército romano em 70 d.C. Por quase 2000 anos, judeus devotos rezaram por sua reconstrução no Sagrado Monte. Martin Luther King achava que o Papa era o Anticristo. O Papa achava que Martin Luther King era o Anticristo. Os ingleses achavam que Napoleão era o Anticristo. No século XX, tivemos muitos candidatos. Hitler, Mussolini, Lenin e Stalin. O famoso profeta do século XVI, Nostradamus, também escreveu sobre o anticristo. Mas não há consenso entre seus intérpretes sobre quem ele pode ter. Trindade, que funciona poderosamente durante esses últimos 3 anos e meio. Especialistas na profecia bíblica sugerem que essa trindade profana constrói um mundo de seguidores através da fraude, enquanto conspiram para assumir o controle do céu e da terra. Mas quem são esses 2 aliados do diabo? A identidade do anticristo tem sido debatida há aproximadamente 2000 anos. Maomé foi visto como o anticristo. Martistas na Bíblia acreditam que a besta do mar seja o principal emissário do diabo, o anticristo. A besta da terra é outra figura, o ajudante do diabo, conhecido como o falso profeta. Há uma trindade profana: o diabo, o anticristo e o falso profeta. E o diabo tenta fazer o mundo acreditar que ele é Deus. E o anticristo tenta fazer o mundo acreditar que ele é Jesus. E o falso profeta tenta fazer o mundo acreditar que ele é o Espírito Santo. Então você tem uma